A paz do Senhor a todos os irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir esta aula. Que Deus possa te abençoar e possamos ter um bom proveito da palavra de Deus. Como sempre, esse efeito deve surtir positivamente em nossas vidas, sempre que lidamos com a palavra de Deus, exceto aqueles que usam a palavra de Deus para blasfemar, para zombar ou para fazer uso dela para seu bel prazer. Na verdade, somos nós que temos que nos submeter à palavra de Deus, aos seus ensinamentos. Hoje, especificamente, estamos aqui na aula de número 10, na data de 7 de junho de 2020, e vamos comentar alguns tópicos aqui, fazer um resumo desta lição, pedindo a Deus que nos dirija, que nos oriente, tanto a mim, que aqui estou comentando, quanto aos irmãos que estão nos ouvindo, que essa palavra possa surtir um efeito que glorifique a Deus em nossas vidas. Esse é o efeito da palavra de Deus. Ela nos traz edificação e, em resposta a isso, nós glorificamos a Deus em gratidão, em louvor, adoração, reverência pela sua palavra, que é vida e traz esperança. O título da lição de hoje é Rendendo Graças ao Senhor. Antes, porém, vamos fazer uma oração para que Deus nos dirija nessa oportunidade e possamos falar aquilo que convém à sã doutrina, à verdade, embora que nós já temos aqui o resumo, o comentário do escritor sagrado, do escritor da lição. Já temos o resumo aqui em forma didática, que nos facilita usar as suas palavras. Antes, porém, façamos uma oração. Amado Deus e glorioso Pai Celestial, neste momento glorioso estamos diante da Tua Palavra para fazer o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, crendo piamente que esta palavra continuará surtindo efeito positivo, fortalecendo nossos corações e mente, alegrando nossas vidas, trazendo esperança, trazendo vida com abundância, nos desvendando, nos vislumbrando aos nossos olhos espirituais, a esperança da vida eterna e a direção do Espírito Santo na nossa vida a cada dia. Pois sabemos que temos essa esperança, como diz a Tua própria palavra. Aqueles que têm essa esperança purifica-se a si mesmo. A nossa esperança é de estar um dia com o Senhor e para sempre. Mas durante nossa jornada nesta vida, precisamos de orientação, de direção do Teu Espírito Santo, mediante a instrumentalidade da Tua Palavra. Assim nos abençoa nessa oportunidade, Senhor. Abençoa nossos ouvintes, os irmãos que estão aqui assistindo esta aula. Para a glória do Teu nome, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos caminhar aqui naquilo que a revista A Lição nos oferece nessa oportunidade, a lição de número 10, como já disse, Rendendo graças ao Senhor. Nós conhecemos muito bem essa expressão, em outras palavras, em tudo dai graça, devemos render graça. O Senhor é digno de nosso agradecimento, principalmente pela nossa vida, pela nossa existência sobre a face da terra. Foi uma oportunidade, uma concessão da parte de Deus, cada um de nós termos nascido sobre a face da terra. Não viemos a esta vida por um mero acaso, como afirma a ciência, Nós viemos a esta vida, cada um com um objetivo e uma missão a ser cumprida. E o cristão especialmente, ou especificamente, é quem deve conhecer, procurar saber a cada dia qual seja a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Procuramos saber o caminho que devemos trilhar nesta vida e o caminho da vida eterna, que nós já conhecemos ser Jesus. Portanto, devemos ser gratos a Deus em todos os momentos, em todas as atividades, em todas as circunstâncias,
Sabemos que do ponto de vista humano não é fácil ser grato, render graças ao Senhor quando estamos passando por tribulações, dificuldades, forças adversas vêm nos perturbar, mas é no meio dessas tribulações, dessas tormentas, que nós aprendemos, somos discipulados por Deus, pelo Espírito Santo, ao amadurecimento, a saber ser agradecido a Deus por tudo que acontece na nossa vida. É bem verdade que precisamos ser prudentes, para que no momento em que venhamos cair numa situação adversa, num vale de sombra da morte, ou numa tormenta, que não seja provocado por nós mesmos, mas que seja a própria circunstância da vida. E assim sendo, quando estivermos passando por esses momentos de dificuldade, de circunstâncias adversas, que possamos ter a confiança de saber agradecer e louvar ao Senhor por todos os benefícios alcançados, não somente desde o princípio de nossa vida humana, terrena, mas principalmente a partir do momento em que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, fomos salvos. E somos salvos em esperança, diz a palavra de Deus. Em esperança somos salvos. Porque quando falamos para alguém não crente que somos salvos, logo vem uma zombaria, uma tiração de sarro, né? Que onde já se viu um comedor de arroz e feijão dizer que é salvo? É bem verdade em parte. No entanto, a palavra de Deus nos afirma que em esperança somos salvos. Temos a esperança. Já temos o testemunho do Espírito nas nossas vidas, do Espírito Santo e do impacto da palavra de Deus, que é verdade e que é vida. Portanto, tudo isso e muito mais é motivo suficiente para rendermos graças ao nome do Senhor. Então vamos lá. Esta lição de número 10, como todas as demais, ela está elaborada de uma forma didática para facilitar nosso aprendizado. E como eu disse, ela está fundamentada no Salmo de número 118. Aqui no texto de referência nós temos os versículos 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29, que o comentarista usou para dissertar. A introdução da lição diz o seguinte: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Os feitos de Deus, como se sabe, é sempre para o bem. Há um texto que parece que é Isaías, que diz que o Senhor dizendo: eu sei os pensamentos que penso de vocês, pensamentos de bem e não de mal. Portanto, se Deus fosse um despota que queria apenas esmagar o pecador, acabar com a raça humana, por assim dizer, são expressões radicais que ouvimos, de vez em quando, ele já teria feito isso há muito tempo, desde o princípio. Desde o momento em que o homem, nas pessoas de Adão e Eva, caíram no jardim do Éden, ali Deus já teria eliminado a raça humana. Mas esse não é o propósito dele. Podemos dizer aqui por analogia que Deus, mesmo Deus sabendo que o homem ia cair, ia pecar, ia tropeçar e transgredir, Deus levou adiante o seu projeto da criação humana. Em outras palavras, eu diria que Deus, ele se auto-amputou. Ele correu o risco de se auto-amputar, mesmo sabendo que o homem viria a trazer dificuldade e tristeza para ele. Mas ele, por assim dizer, ele correu o risco de criar o homem, mas com um aviso, para que o homem evitasse de tropeçar, sabendo que no dia que ele comesse do fruto ele morreria. Isso ficou bem caracterizado, avisado ao homem. Então ele tropeçou, não foi por falta de aviso, Então, nesse contexto, podemos dizer que Deus se auto-amputou para trazer à existência esse ser humano, essa raça humana, criado conforme a sua imagem e semelhança. Então, tudo isso é motivo de sobra para que sejamos agradecidos a Deus e sabemos que as dificuldades da vida,
as tribulações, as tormentas, os vendavais, estando mesmo nós na presença de Deus, esses fenômenos não têm como objetivo destruir a raça humana ou a vida humana, mas estando em Deus, em Cristo, nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, né? Sempre agradecido a Deus, porque sabemos que temos uma esperança, né? E aqui eu vou usar o texto de Paulo no capítulo 3 aos Filipenses. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, é importante aprendermos isso, porque à medida em que vamos vencendo cada etapa de dificuldade, cada degrau da vida, vamos ficando como que exercitados, preparados para a próxima onda, para o próximo degrau que virá, para nos trazer mais ensinamento. Entendeu? Então nós temos aqui o primeiro tópico da lição de número 10, louvor como resultado da confiança. Quando nós confiamos em Deus, o que seria uma confiança? É ter uma certeza, ainda que nós não o vemos, não podemos o tocar fisicamente, não podemos, por assim dizer, vislumbrar uma aparência humana, física de Deus, mas nós temos uma certeza da sua presença. Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa testemunha interior do Espírito, à medida em que nós damos lugar a Deus, à medida em que nós nos dispusemos à santificação para fazer a vontade de Deus, essa convicção, esta confiança, ela só tende a crescer na vida do crente ou na vida da igreja como coletividade. Então, à medida que essa confiança vai crescendo, nós temos cada vez mais motivos de louvar e bendizer o nome do Senhor, porque vamos conhecendo melhor o seu caráter, né? A sua pessoa, a sua divindade, como diz o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas se a gente se embaraçar com coisa dessa vida, se a gente der lugar para outras coisas, que não seja nos submeter à palavra de Deus, à presença do Espírito Santo, às orientações dos nossos pastores, etc., a tendência é a gente ficar muito tempo religioso dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, mas o tempo se passa e a gente não cresce. Então, a alerta da palavra de Deus é que devemos sempre crescer, amadurecer, para saber louvar e bendizer o Senhor com convicção, com certeza, com firmeza de propósito, né? Aqui o texto de entrada diz: o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Ou seja, ele está testemunhando, está expressando a sua experiência com Deus. Isso significa que a composição desse salmo não se deve apenas à prática de pesquisa teológica, etc., mas sim à vivência, à vida pessoal, uma vida vivida na presença de Deus, vencendo as tribulações, vencendo as dificuldades, né, superando os desafios da vida e assim tendo como louvar e engrandecer a Deus e testemunhar da sua glória. Afinal de contas, é isso que o cristão precisa. Nós precisamos ter a nossa vida espiritual, uma vida de convicção, uma vida de compromisso, de relacionamento íntimo com Deus e, em consequência disso, o nosso testemunho de cristão no mundo que seja eficaz. O cristão, ele precisa exalar, por assim dizer, o perfume de Cristo, às vezes até sem muita palavra, sem muita gritaria. A conduta do cristão, ela deve expressar
o testemunho de Deus, de Cristo, da sua palavra, né? Porque isso nos traz convicção, e o louvor estará sempre, não somente nos nossos lábios, mas também na nossa conduta, na nossa caminhada, no deitar, no levantar, né? O louvor a Deus deve estar presente, para que não sejamos, como alguém disse, pessoas de duas caras, né? Na igreja às vezes somos uma coisa, temos uma aparência de santidade, etc., mas em casa é totalmente ao contrário, ao oposto daquilo, né? Ou quando estamos sós, ou em alguns lugares que alguém não nos conhece, a nossa conduta seja péssima. Não é isso que Deus quer. Mas para louvarmos a Deus de verdade é preciso submissão, humildade, né? E agradecimento. Um louvor como resultado da confiança. No 1.1 diz aqui, fala que o Salmo 118 é parte integrante dos Salmos do Halel. Ou seja, esse grupo de salmos que vai do Salmo 113 ao 118 é especificamente um grupo de salmo de louvor, especificamente, intensamente, propriamente de louvor. Eu falo isso porque a grande maioria dos salmos, né, dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, a grande maioria deles tem expressão de louvor, de aleluia, de glória a Deus, de agradecimento. Mas esse grupo de salmos aqui, chamado Halel, ou Salmos de Adoração, também conhecido como Grande Halel, é um conjunto de salmos especificamente para ocasiões específicas de adoração e louvor a Deus, como aqui como o comentarista coloca. Esses salmos eles eram lidos, eram declamados, por assim dizer, em algumas festas específicas, festas judaicas, como a Páscoa, o Pentecostes, a festa das cabanas, também chamada festa das tendas ou dos tabernáculos, né? A dedicação do templo e por aí vai. Então esse grupo de salmos ele está inserido na Bíblia hebraica como salmos de Halel, ou de louvor a Deus. Então tudo isso nos traz para nós também ensinamento, ainda que é um aspecto, por assim dizer, técnico, né? Um aspecto técnico da composição da Bíblia, mas ele tem uma latência, uma grande latência de expressão para a nossa observação. A Bíblia, como se sabe, não haveria nem necessidade de citar, mas a Bíblia é dividida em departamentos. Nós temos na Bíblia livros históricos, poéticos, proféticos, profetas maiores, profetas menores. Depois nós entramos no Novo Testamento, temos os Evangelhos, o livro de Atos, que é história, as epístolas, que são doutrinas, e temos o livro do Apocalipse, que é a profecia. Então cada departamento bem arranjado ao longo da história tem uma finalidade de ensinamento, né? Ela foi arranjada de forma didática para nos ensinar. Então veja que a Bíblia é também, ou sobretudo, pedagogia, né? Pedagogia com mensagens proféticas, com mensagem de revelação. Então o cristão que eventualmente diz achar dificuldade de lidar com a palavra de Deus, e ele começa a criar outras coisas, né? Outras coisas para levar a sua vida espiritual, ele está fadado ao fracasso ou ao tropeço, porque qualquer outra coisa que venha como acessórios para dar um sustentáculo à nossa vida, está fadado ao fracasso, porque o único elemento que traz vida, que traz esperança, que traz estabilidade, consistência na vida do cristão e da igreja, é a palavra de Deus. Então não podemos, nós somos tentados, aliás, nós somos tentados até criar alguns acessórios para a nossa vida religiosa, né? Como na vida litúrgica, e isso de certa forma acaba sendo prejudicial, porque vai tomar o lugar da palavra de Deus na vida pessoal, na vida individual e na vida da igreja. Então temos que botar muita atenção, temos que estar de sob alerta, de sobreaviso, né?
para não deixar a palavra de Deus para segundo plano, né? Jesus, aqui citando uma palavra de Jesus, né? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, tudo há de se cumprir de acordo com a palavra. E se a nossa vida, a vida espiritual do indivíduo cristão ou da igreja estiver fundamentada na palavra, a vitória é certa, porque é o elemento que honramos como orientador de nossos passos, de nossa conduta ao longo desta vida. Então está aí 1.1, repetindo, é parte integrante dos Salmos do Halel, ou seja, os Salmos 113 ao 118 é um grupo de salmos especificamente de louvor, que era lido, ou que ainda é lido hoje pelos judeus ortodoxos, em algumas festas judaicas, né? Como já disse aqui, Páscoa, Pentecoste, Cabana, etc. De acordo aqui com o comentarista, ele diz aqui que esse salmo, algum desses salmos foram lidos no dia da ceia, né? Naquele momento que o Senhor estava com seus discípulos, foi lido um desses salmos, né? A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino, né? Então a maioria dos comentaristas concordam que se tratava do salmo, um dos salmos do Halel, tá? Vamos ao 1.1, ainda dentro do tópico louvor como resultado da confiança. No 1.1 nós temos aqui o título. De acordo com o comentarista, segundo a Bíblia de Estudo da Fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Ou seja, assim como os demais salmos, eles expressam, né? Nós temos salmos históricos, salmos que do princípio ao fim ele relata a caminhada do povo judeu ao longo desde a libertação do Egito até a sua posse na Terra Prometida durante os 40 anos, e tem salmo que ele faz esta narrativa histórica, detalhe por detalhe. No caso do Salmo 118, aqui está sendo dito que ele não tem nenhum título que expresse uma ocasião histórica, né? Mas ele se encaixa, de acordo com o comentarista, ele se encaixa, né? Por outro lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. Ou seja, o povo judeu que passou por esse período de cativeiro, que foram humilhados por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência a Deus, a sua transgressão à própria palavra de Deus, eles foram humilhados, foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram 70 anos, né? E ali muitos morreram naquela nação, mas sempre conservaram a esperança, conforme Deus havia falado pelo profeta Jeremias, que o tempo de cativeiro deles duraria 70 anos, que ao final desses 70 anos eles retornariam para a sua terra, tá? Então esse Salmo 118, a sua narrativa, traz esses aspectos de gratidão por uma libertação. E só pode ser grato a Deus quem espera nele. Vamos aplicar isso ao contexto atual da nossa vida pessoal, da vida da igreja. Quem está observando a palavra de Deus, quem tem esperança nessa palavra, ele vai ter momentos de grande gratidão. Ele vai estar sempre agradecido. Mas haverá momento em que ele passar por momentos de picos de gratidão, de alegria, né? Pelo cumprimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tende a cumprir-se, queremos nós ou não. E esse grupo de judeus que estava na esperança, aguardando o retorno, terminado o tempo do cativeiro, eles voltam pela poderosa mão de Deus à sua terra prometida. Se a gente for fazer um apanhado histórico, isso é de conhecimento de todos aqueles que leem a Bíblia, mesmo que de forma devocional e simples, sabemos que o povo de Israel foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor. Deus usou aquele monarca, aquele imperador, para levar o seu povo judeu, Israel, para a Babilônia, assim como levou outras nações também. Mas no caso aqui,
Israel foi para a Babilônia para ser disciplinado, ou seja, Deus usou um ímpio para disciplinar o seu povo, mas também para preservá-lo. Deus não queria acabar, exterminar o seu povo. Assim como quando nós somos disciplinados pelo Senhor, Ele não quer nos matar, Ele não quer nos exterminar, porque a ira de Deus, ela não é como a ira do homem. A ira do homem, ela é emocional. Se alguém pisa no meu pé propositalmente, eu vou ficar irado, por assim dizer, como homem, né? E se eu perceber que é de propósito, então você fica irado. Sempre passa na cabeça do homem irado besteira para fazer uma retaliação ou coisa parecida, falando como homem. A ira de Deus não é isso. A ira de Deus, ela é jurídica. Ele tem tempo para corrigir, para libertar, para disciplinar. Ele preserva a sua ira para o tempo oportuno. Haverá o dia da grande ira. Mas ao longo da história ele tem usado momentos em que a sua ira está sobre um povo desobediente, transgressor, então ele usa instrumentos humanos para corrigir. Como diz o texto, ele usa cordas humanas ou chicotes humanos para corrigir o seu povo, porque se ele for usar a sua ira em sua plenitude, ninguém ficará de pé. É como diz o texto, se ele se irar e usar essa ira com toda o ardor sobre a vida humana ou do grupo humano, quem subsistirá? Então, no caso de Israel, a ira de Deus estava sobre aquele povo, porque eles já vinham há décadas pecando, transgredindo, Deus usando os profetas, alertando, corrigindo, chamando a atenção, né? Exortando, repreendendo, mas o povo não levou em conta, não levou em consideração a disciplina de Deus pela palavra, pela boca dos profetas. Então, quando alguém já não consegue mais ouvir os profetas de Deus, Deus vai usar o ímpio. Foi o que aconteceu no caso de Israel como nação transgressora. Deus usou Nabucodonosor para disciplinar, levando para o cativeiro, deixando a sua terra limpa. E durante 70 anos, quem realmente era crente e tinha esperança na palavra de Deus, eles suportaram o estrangeiro, os costumes diferentes no estrangeiro, numa terra estranha, e com certeza preservaram a integridade da verdade da palavra de Deus, né? E no tempo oportuno, quando eles perceberam, isso se destaca no capítulo 9 do profeta Daniel, quando ele percebeu e entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro duraria 70 anos, ele percebeu que já estava no fim desse período. Então ele se coloca diante de Deus em oração, né? Adorando a Deus, se humilhando diante de Deus, reconhecendo que realmente aquele povo mereceu essa disciplina, esse castigo, esta repreensão, Deus usando a mão de um imperador, de um monarca ímpio. Então ele se coloca em oração diante de Deus e diz ainda, mais ou menos no versículo 20 do capítulo 9 de Daniel, que a palavra ainda estava na sua boca quando ele foi visitado pelo anjo Gabriel, o qual lhe trouxe a mensagem de Deus, dizendo que 70 semanas estaria determinada sobre aquele povo para uma finalidade de coisas que Deus ia operar para expurgar o seu pecado, para estabelecer a justiça e etc. Isso finaliza no versículo, parece que 24, né? Então, só para fazer um resumo histórico de como Deus ele não usa a sua ira para exterminar, para matar. Apesar que existem casos muito extremos que às vezes Deus tem que matar o ser humano para salvar a sua alma, mas são casos extremos dos quais não vamos narrar aqui, porque a lição está pedindo outra coisa. A lição nos está orientando para sermos gratos, né? É um ensinamento sobre rendendo graças ao Senhor. Então, em todo o tempo, devemos ser gratos ao Senhor por todos os benefícios recebidos e pela certeza da salvação, né? Pela certeza da vida eterna, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela capacidade que Ele nos dá de entender a sua palavra. Então esse é o item 1.2, título, ou seja, o Salmo 118 não tem um título específico que
que apresente uma ocasião histórica. No entanto, ele se encaixa, de acordo com o comentarista, ele se encaixa nesse contexto de um povo que está sendo liberto do cativeiro babilônio e retornando para a sua pátria, o que era a maior paixão do povo israelita, dos ortodoxos, né? Daqueles que realmente velavam pela palavra de Deus, para dar continuidade à esperança messiânica. Ou seja, o povo de Israel, a nação israelita, sempre estiveram com a esperança messiânica de que um dia o Messias virá para os libertar do mundo, né? Embora que nós conhecemos muito bem que o Messias de Israel veio na pessoa de Jesus, mas eles não o reconheceram como tal. Aí já é uma outra história a ser narrada em tempo oportuno. Indo para o tópico, o subtópico 1.3, intitulado Um Salmo que Expressa Gratidão. Ou seja, a expressão maior do Salmo 118, ainda que ele não tem vestígios de ocasião histórica, então ele expressa gratidão a Deus. Nós temos aqui o comentário. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Isso é maravilhoso, né? Ele salva e ele fortalece. Deus não chamou o povo, tirando ele de uma situação de trevas, para abandoná-lo no meio do caminho. A exemplo de Israel, Deus libertou Israel do Egito, mas não queria matá-lo no deserto, como alguns desafiam Deus com essa expressão: ah, Senhor, tu nos tiraste da terra do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Porventura não tinha túmulo lá, tal, etc. Quer dizer, faz esse questionamento de Deus de forma indevida. Pessoa que assumiu a responsabilidade de um ceticismo, de uma incredulidade, mesmo depois de ter visto as obras de Deus, no momento em que Deus estava livrando Israel da mão de Faraó, os sinais de prodígio, as 10 pragas que Deus operou no Egito, a abertura do Mar Vermelho, etc, etc, são coisas extraordinárias, né, que Deus fizera em favor daquele povo. E mesmo na sua caminhada durante o deserto, como que Deus providenciou água, comida, maná, mas mesmo assim eles esqueciam desses benefícios e vinham a blasfemar contra Deus. Mas também havia aqueles que seguravam, que sustentavam a fé, a confiança num Deus vivo e verdadeiro, né? Dando graças em decorrência da sua bondade e louvando a benignidade, ressaltando o livramento e a salvação. Ou seja, era para todo aquele povo, não deveria ficar nenhum de fora em agradecimento pelo livramento que eles tiveram da escravidão no Egito. Escravidão cruel. Há momentos na palavra de Deus que essa escravidão é comparada como um forno de ferro. Imagine um forno de ferro. Alguém dentro de um forno, não tem como sair dali, porque as paredes são de ferro, e a quentura, a angústia. Então essa é a característica que é usada para expressar o cativeiro do Egito. E Deus livrou esse povo de lá. Deu liberdade a eles a louvá-lo, a servi-lo no deserto. E não deixou eles sozinhos, colocou à frente deles um homem, um varão chamado Moisés. A própria Bíblia testifica que Moisés era um varão manso, um dos varão manso, mas o povo tirou até o próprio Moisés do sério, quando ele teve que, em algum momento, teve que fazer coisas indevidas, né? Chamando o povo de rebelde, e Deus cobrou de Moisés. Ora, se Deus fosse cobrar do povo, teria matado todo mundo naquele momento, mas Deus cobrou de Moisés. Moisés perdeu, por causa do povo reclamão, Moisés perdeu de cumprir o desejo do seu coração
que era entrar na terra prometida, e Deus proibiu, por causa de um ato impensado, por causa de um ato, uma precipitação, quando ele ficou irado. Ora, Deus não já havia testemunhado que ele era um varão mais manso da terra? De repente ele tem lá um ataque de ira, humanamente falando, foi uma ira justa, porque o povo o levou a ficar irado. E por causa daquele ato, quando ele teve que ferir a rocha, né, e chamar o povo de rebelde, Deus falou assim: olha, você não vai entrar na terra prometida. Então isso são consequências de alguém que não está vigiando. Alguém que não está vigiando no meio do povo de Deus, ele pode causar dano tanto a si quanto ao próximo, porque ele não está agradecido a Deus. Ele deve, se ele não tem uma convicção, uma conduta de confiança no Deus que ele está servindo, ele está ali apenas para passar tempo, para, receber alguma vantagem, mas ele não está ali para adorar a Deus. Isso é cruel. Mas o texto de hoje nos ensina a render graças ao Senhor, em qualquer circunstância. A própria Bíblia diz que, no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que falando sobre tentação, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas poderoso é Deus para não vos deixar tentar além do que podeis suportar. Então temos que prestar atenção nisso. Existe tentação que elas vêm porque tem que vir mesmo, ela vem de fora. Mas existe tentação que nós podemos ser o provocador daquela tentação. E quando nós provocamos a tentação, nós temos que assumir esse risco. Mas se somos fiéis a Deus, agradecido a Ele todos os dias, todos os momentos, no deitar, no levantar, no caminhar, agradecendo a Ele, reconhecendo Ele em todos os caminhos, ainda que a tentação venha, nós vamos ter o discernimento e a força de Deus para poder vencer a tentação. Isso é a verdade da palavra de Deus, né? Então, um salmo que expressa gratidão. Nós temos sido gratos a Deus nessa atual conjuntura, ou temos colocado nossos corações naquela chamada teologia da prosperidade, cuja característica é aquela de alguém querer colocar Deus na parede, aquela que obriga Deus a fazer o que você quer, o que eu quero, o que eu desejo. Essa é uma teologia maldita, que não agradece a Deus, que não reverencia a Deus e que só quer pedir para Deus alguma coisa, mas não quer tributar louvor e honra e glória e temor ao seu nome, né? Porque eu creio que a coisa mais importante na vida do crente, que vale mais do que ouro, mais do que prata, de qualquer riqueza na face da terra, é a graça do Senhor, é a presença dele na nossa vida, para que no momento oportuno que precisarmos clamarmos, gritar, suplicar, possamos fazer isso não como quem dá soco nos ares, mas fazer isso com uma convicção que estamos nos dirigindo a Deus, pedindo socorro, pedindo a graça, e ter a convicção que Ele está ouvindo. Mas se nós não reverenciarmos a Deus de acordo com a sua palavra, na hora que precisar pedir socorro, falta confiança. Muitos vão ao desespero, né? Muitos vão ao desespero, abandonam a fé, querem fazer vingança de Deus, né? Querem colocar Deus na parede, etc., como se Deus fosse um objeto de manipulação. Não, Deus é santo, é o Todo-Poderoso, né? É aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda gratidão, e precisamos aprender que temos uma missão, seja qual for o indivíduo, macho, fêmea, todos nós temos uma missão a cumprir. E aqui eu não estou me referindo à questão de dons espirituais ou dons ministeriais. Falo simplesmente como ser humano. Todos viemos a esta vida e temos uma missão. E se a gente procurar conhecer qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, a vida se torna mais, digamos assim, mais alegre. Haverá mais razão, motivação para viver, porque estamos vivendo na presença de Deus. A nossa morada não é aqui. A palavra de Deus diz que esperamos um novo céu e uma nova terra.
aonde habita a justiça. E temos que ter essa consciência que, haja o que houver aqui na face da terra, precisamos atravessar isso, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo na sociedade mundial, com essa pandemia, onde muitos têm chegado ao desespero. Temos informação que alguns até têm se suicidado. O crente não precisa fazer isso, porque isso tem que acontecer. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? É uma ordem, tenha bom ânimo. E como é que nós podemos ter bom ânimo quando as coisas estão acontecendo, né? Um ente querido morrendo, um desemprego, uma enfermidade. Ou seja, parece que é o Salmo 11, se não me engano, é o 111, que tem um versículo que diz que na doença, na enfermidade, ele afofa, ele amacia a cama do crente, né? Mesmo estando no leito de enfermidade, mas se ele está confiando em Deus, ele vai ter o seu leito confortado, porque é uma esperança viva no seu coração. Ele está agradecido a Deus até por aquele momento, né? Humanamente falando, é bem verdade que isso é loucura, mas para quem conhece o Senhor, para quem aprendemos ser agradecido a Ele, essas ferramentas, por assim dizer, estarão sempre à disposição daqueles que esperam no Senhor. Amém? Indo para o tópico de número 2, cujo título é o caráter de Deus. O caráter de Deus se divide, como os outros tópicos, em 3 subtópicos. O 2.1 fala: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar o Senhor consiste no fato dele ser bom. E aí nós precisamos entender o que é bondade. Eu tenho para mim que uma expressão que muitas vezes usamos até de forma indevida, se referindo a Deus, Deus não é bonzinho, Ele é bom. É uma bondade justa, na medida certa. E essa bondade de Deus não independe daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele é bom. Ele sempre é bom na medida. Tem um outro que podemos dizer que ele é bonzinho, né? Esse negócio de bonzinho no diminutivo, existe um perigo muito grande, né? Daí é que surgem muitas coisas erradas, né? Imoralidades, etc, etc. Mas Deus é bom. Por que Ele é bom? O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeito. Ou seja, esta bondade de Deus faz com que ele aplique outros atributos, outras características dos seus atributos, né? Então, pelo fato dele ser bom, ele também é longânimo, é paciente, sabendo que o pecador, sem a sua graça, é um miserável, e que se Deus deixar o pecador por conta própria, ele tende a ir para a perdição. Então ele é bom por suportar as nossas fraquezas, as nossas impurezas muitas vezes, as nossas injustiças, as nossas maldades humanas, pois ele mesmo diz na boca do profeta Jeremias que o coração do homem é mau, né? É mau o coração do homem. E quem o conhece? E ele respondeu: eu conheço. Então, o coração humano, em sua intimidade, em seu íntimo, em sua profundidade, o homem, muitas vezes, ele pode apresentar uma característica de bondade, de mansidão ou coisa parecida, só quando as coisas estão favoráveis a si. Mas quando vem as adversidades, as dificuldades, ele se revela, o coração humano se revela como perverso, né? E se não for a graça de Deus, o temor de Deus na vida do cristão, ele tende a se explodir, por assim dizer, ele tende a se perder em suas ações, em seus discursos, em seus palavreados, porque ele não tem um freio chamado temor de Deus, graça de Deus, experiência com Deus,
gratidão a Deus. Se o crente não tiver isso, né, ele pode fazer muitas coisas boas, bonitas, dar esmola, ajudar muita gente, mas na hora do vamos ver, por assim dizer, ele vai apresentar o que ele é de fato como ser humano, como natureza pecaminosa. Por isso que é importante o cristão ser moderado. Ele não precisa se matar, se esforçar demasiadamente para provar que ele é bom, para provar que ele é justo. Ele pode até ser justo de consciência, né? Ter uma consciência de justiça, ter desejo de ser justo, ter desejo de ser fiel. Mas se não tiver um freio baseado nessas características, o temor de Deus, né? Compromisso com a palavra de Deus, né? Na hora que vem a prova, a aprovação, isso voa pelos ares. Então é importante ter a simplicidade que há em Cristo, esperando inteiramente a Deus, em Deus, sendo grato a Deus, tributar gratidão constantemente, para que na hora que vier a dificuldade, ele não seja envergonhado por si mesmo, pela sua própria natureza, né? Então, por isso é importante conhecer que Deus é bom. Ele é bom porque nos conhece. Ele conhece nossas fraquezas, nossos limites. E também ele não nos apressa, ele não nos sufoca com exigência. Faça isso, faça aquilo, você tem que ser isso. Deus não é isso. Ele dispensa da sua graça. E quando somos gratos a Deus e tomamos posse desta graça, ora, essa graça, como eu já disse, ela é muito mais valiosa do que riquezas materiais. Porque você pode falar com Deus, chorar, desabafar, confessar os seus pecados, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, e isso chama-se graça, para que o crente se edifique, renove a sua esperança e tenha sempre um espírito de gratidão a Deus, o Senhor. Então, devemos aprender o que é o caráter de Deus. Primeiro item, 2.1, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Há uma definição aqui, segundo o comentarista cita aqui, o escritor Tony Evans, escreveu sobre a bondade de Deus. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua pureza, de sua natureza, e a benevolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras do Salmo 119:68, diz: Tu és bom e fazes o bem. Então, aquilo que Deus pensa de nós, do cristão, Ele pensa o que é bom. O projeto de Deus para a vida do crente é sempre essa: pensa o bem dele. Deus sempre quer nos ensinar, nos orientar. Passamos por momentos difíceis, como já citei aqui o texto que Jesus fala que no mundo tereis aflição, mas é só a natureza humana que passa isso. Porque o novo homem, o homem regenerado, o homem espiritual, ele consegue vencer isso com a ajuda de Deus, mas ele precisa ter o entendimento para poder abraçar e ter essa consciência que Deus só quer o bem, o nosso bem, né? É bom saber disso porque temos um inimigo, que também é inimigo de Deus, o acusador, que muitas vezes quer incutir na cabeça do crente que ele está em pecado, que ele está errado, que ele é isso e aquilo, que para ele não tem mais jeito. E quando a gente pega essas palavras e aplica como verdade, a gente tende a sucumbir. O acusador está sempre perto para desqualificar a vida do cristão. Quando o cristão diz: eu sou feliz, eu tenho esperança, eu sirvo a Deus vivo, você vê que logo logo vem um desafio. Você não é nada. Você é um pecador. Você está derrotado. Mas essas palavras não devem ser aceitas como verdade, a não ser que eu esteja praticando iniquidade, e aí eu terei que me consertar, eu terei que confessar os meus pecados e pedir a misericórdia de Deus. Mas se o cristão procura ser íntegro, andar na verdade, cumprir a palavra de Deus, e de repente ouve vozes no seu coração, na sua mente, de que você é isso e aquilo, repreenda em nome de Jesus, porque Deus é bom. Uma de suas características é a bondade, como já aqui definida. No item 2.2, nós temos o seguinte título: louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre.
Ou seja, a benignidade dele não dura apenas um momento, só naquele momento em que eu me arrependi, invoquei a misericórdia, a bondade de Deus e ele praticou a sua benignidade comigo. Não, ela é eterna, é para sempre, né? É para sempre. Por isso eu devo sempre reconhecer que eu sou sempre dependente da sua graça e está me apoiando na benignidade do Senhor. Nós temos aqui o texto do Salmo 118, versículo 1 e o 29. O 1 diz: porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim são encontradas em diferentes versões da Bíblia. Algumas dessas características pode ser traduzida como amor, como graça, né, como misericórdia. Então são sinônimos dependendo da versão em que você lê da palavra de Deus. Nós temos aqui a nova tradução na linguagem de hoje é graça. Na revista e atualizada é misericórdia. E assim por diante. Mas tudo é sinônimo. Benignidade. Deus é benigno. Muitas vezes o homem, ele sai da presença de Deus, o cristão vacilante, o cristão que não se alimenta, que não procura fortalecer a sua vida na obediência e no temor de Deus. Quando vem os vendavais, ele desiste. Por quê? Porque ele não se preparou. Ele não conheceu o caráter de Deus dentro da sua vida, impresso na sua personalidade, né? Que é a bondade, a benignidade, dentre outras características. Então isso é um exercício de fé. Ao longo da vida, nós somos exercitados ao amadurecimento, ao fortalecimento. Agora, se a gente deixa como está, para ver como é que fica, por assim dizer, como diz o ditado popular, isso é muito perigoso, né? Deixar ao acaso. A vida do cristão não pode ser deixada ao acaso. Tem que haver iniciativa da nossa parte. Deus, ele já tomou a sua iniciativa, que foi, aqui vamos citar João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso ele cumpriu enviando o seu Filho, o qual também ofereceu-se a si mesmo, né? Como Cordeiro de Deus, com a sua vida imaculada, ele foi levado para a cruz. Diz o Isaías 53, que como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, né? Ele poderia ter amaldiçoado, blasfemado e desistido, mas ele suportou tudo por amor a você e a mim, deixando esse exemplo para ser seguido. Durante a trajetória do cristão nessa vida, a forma com a qual nós melhor entendemos a palavra de Deus é estando na cruz com Cristo. Mas tem alguém que quer estar no trono, não é hora de trono. O cristão, a igreja, irá reinar com Cristo, ao lado de Cristo. Mas não é tempo ainda de trono, é tempo de cruz. E é na cruz que nós podemos compreender melhor o sacrifício de Jesus e também quando ele próprio foi ajudado pelo Pai, pelo Espírito Santo. É bom que se diga isso. Nos seus dias terrenos, Jesus dependeu do Espírito Santo e do Pai, né? Assim como nós também, como cristãos, na nossa caminhada, na nossa trajetória de fé durante essa vida, temos que estar na cruz com Cristo. Pode até ser doloroso e difícil, mas é o lugar de onde emana, onde raia a luz da verdade, é da cruz. A nossa compreensão se torna mais aguda e eficaz para compreender a palavra de Deus. O que Jesus fez por nós é estando na cruz com Ele. Não é ficar querendo estar no trono agora, né? Eu sou filho do rei, eu mereço isso. Não, nós somos filhos do rei, mas para um futuro breve, para o dia da glorificação. Mas no momento temos que seguir os passos de Cristo, o exemplo que Ele deixou durante os seus dias terrenos e os seus ensinamentos, o que Ele mandou, o que Ele falou. Então é nisso que vamos compreender melhor o que significa bondade de Deus, benignidade de Deus e finalmente aqui para o tópico 2, o 2.3, o Senhor é aquele que escuta. Isso é importante.
O Senhor, o nosso Deus, não é um Deus mudo nem surdo. Há até umas perguntas feitas a um dos profetas. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez a boca não falará? É óbvio que sim. Se Deus fez a boca, fez o ouvido, fez os olhos e deu inteligência ao homem, se ele fez tudo isso, será que ele não ouve? Com certeza ele ouve. Então, o Senhor é aquele que escuta. Agora, é preciso ter critério de reverência. É preciso ter critério de reverência do crente diante de Deus. Deus não é um objeto que alguém possa chegar diante dele, já chegar desesperado, me dá, faça isso, faça aquilo, que se o senhor não fizer eu vou rasgar a Bíblia. Tem muitas pessoas que não tem esse temor, não tem o temor. E fala besteira, fala o que não se deve, ameaça Deus, faz chantagem com Deus. É que Deus é muito misericordioso. Por isso que muitas pessoas não são fulminadas, porque nós estamos no tempo da graça. Mas essa teologia que foi criada aí, a teologia da prosperidade, que, entre aspas, coloca Deus na parede, que exige de Deus por direito, que exige que Deus restitua aquilo que você perdeu. Ora, Deus já fez tudo por nós na pessoa de Cristo. Nesta vida, é bem verdade que se Deus quiser enriquecer alguém materialmente, Ele faz do dia para a noite, não há dúvida. Mas a conduta a ser seguida pela palavra de Deus não é essa, de desrespeitar a Deus, de colocar Deus na parede. Mas se houver uma reverência, temor de Deus, né? Se tiver esse reconhecimento de que Ele é soberano, de que Ele é santo, de que Ele é verdadeiro, basta essa conduta para que o crente tenha confiança de, quando falar com Ele, saber que Ele está escutando. E na hora oportuna Ele irá responder. Agora, se queremos usar Deus como objeto, não há prosperidade. Quem usa Deus como se for um objeto, um bichinho de estimação, cuidado. Deus não é isso, Deus é soberano. Ele é bom. E a razão dele ser bom, como já foi dito no item anterior, e benigno, é a causa de não sermos consumidos, né? Então isso é motivo para agradecimento. Eu recorro aqui novamente ao texto, ao tema da lição geral, rendendo graças ao Senhor pelo que Ele é, pela sua santidade, pela sua grandeza, né? Pela sua misericórdia, e também reconhecer que prestes seremos tirados daqui. Então finalizo com esse 2.3, o Senhor é aquele que escuta, ou aquele que ouve, né? O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Devemos sempre viver uma vida de louvor, de adoração. Porque louvor e adoração não é somente cantar. É cantar sim, né? É um dom de Deus para quem tem essa vocação para cantar, para louvar a Deus com cântico. É um dom de Deus, não tenha dúvida. Mas não é só com essas características que adoramos a Deus. É na obediência, é no temor, muitas vezes até no silêncio, muitas vezes até guardando nossas palavras, de não falar precipitadamente. Porque há uma tendência de alguém querer ser justo, como alguém diz, eu sou positivo, comigo é assim, eu falo o que vem à boca. Isso é perigoso. Pode haver transgressão na multidão de palavras. Há momentos que precisamos estar calados, silenciosos, somente esperando em Deus, observando, aguardando com paciência a hora de falar. Não é o palavreado que vai testemunhar que você ou eu somos crentes. É a conduta, é ter uma vida equilibrada, uma vida estável. O que é uma vida estável? É uma vida que todos os dias apresenta uma característica de equilíbrio, e não um dia está lá em cima, no pico do monte da transfiguração, e no dia seguinte está lá no vale da sombra da morte, porque se precipitou nele, está clamando, se humilhando, porque não vigiou. Tá? Então, esta confiança de que Deus escuta, é preciso da nossa parte uma conduta, uma postura, um comportamento de equilíbrio. Talvez eu possa dizer como Paulo, não que nós a tenhamos por nós mesmos,
mas nós a adquirimos na nossa vivência com Deus, com a sua palavra, com a igreja, na comunhão uns com os outros, considerando os outros superior a nós mesmos. Então, quando nos dispomos a isso, vai gerando entre nós, no nosso íntimo, no nosso ser, uma consistência, uma firmeza. É assim como eu vou comparar como a abelha que vai produzindo mel ali dentro daquela caixa, né? Aquela caixa de abelha, dentro daquela colmeia, vai sendo produzido. Quem está do lado de fora não vê o mel. Mas quando se vai tirar o mel, quando se vai tirar aquelas abelhas, verifica que ali tem muito mel. Eu aplico isso como analogia na nossa vida. Eu não preciso estar toda hora me apresentando, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não preciso. Nós não precisamos disso. Porque existe algo maravilhoso dentro de nós, todas essas características que citamos, bondade, misericórdia, benignidade, louvor, adoração, isso vai fortalecendo o homem interior. E na hora oportuna, quando precisar falar, seja para repreender, seja para corrigir, ou para ajudar, ou para aconselhar, você sempre terá a palavra certa. E você ensina a você mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, não me lembro se é o capítulo 4, ele diz: tu que ensina os outros, não ensina a ti mesmo? Parece uma pergunta retórica, né? Mas ela tem uma razão de ser. Quando nós vamos ensinar os outros, aquele ensino já tem que ter sido feito, causado efeito na minha vida. E como isso acontece? Quando eu vou trazendo para o meu interior essas características aqui citadas, que nós aprendemos ao longo desta lição. Rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é benigno, porque Ele escuta, porque Ele é bom, né? E finalmente, para resumir, vamos ao tópico do número 3 da lição de número 10. O agir de Deus. Deus age, né? No tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta. Deus não é um ídolo. Os homens têm criado deuses segundo as suas próprias imagens. Cria-se deuses de ouro, de prata, de pau, de barro, e se prostram diante dele. Mas aquele Deus nunca ouve nem fala. Temos que entender isso. Mas o nosso Deus, Ele fala, assim como Ele escuta, assim como Ele está presente. E a maior maravilha é que esse Deus, Ele é onipresente. Ele não precisa se virar para falar com o outro lá atrás. Ele ouve simultaneamente aquilo que estamos falando com Ele aqui agora e aquilo que os nossos irmãos lá no Japão estão falando. Ele tem essa capacidade de ouvir simultaneamente. Isso é onipresença, onisciência. Se a Bíblia diz que Ele conhece cada grão de areia que há na praia do mar, imaginemos a capacidade que Ele tem de ouvir uma criatura das suas próprias mãos, um ser humano, que Ele criou a sua imagem e semelhança e que deu inteligência, a capacidade de pensar, de raciocinar, de autoconhecimento. Vamos imaginar isso. O Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que está presente, o Deus que renova. Agora, em tudo isso, é preciso estar sempre rendendo-lhe graça. Não podemos ser ingratos. Recebi uma benção hoje, eu esqueço. Recebi uma benção material hoje, eu esqueço. Não. Temos que ser gratos todos os dias. Pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que calçamos, vestimos, pelo ar que respiramos, pela batida do coração. Isso é motivo de gratidão. Porque se Deus tira isso de nós, se Deus tira a respiração, se Deus tira a batida do coração, acabou o homem. Então essas coisas aparentemente insignificantes ou mínimas, é que precisamos agradecer a Deus. Então no tópico número 3, temos o seguinte subtópico. 3.1. Aquele que concede luz. Luz fala, obviamente, de iluminação, também de orientação, né? Etc. Aqui diz, Ele nos dá a luz, ou Ele é a nossa luz, dependendo da versão em que lemos. O termo luz, no hebraico,
pode indicar, entre outras delas, ou entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em Pedro 2,9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui resume tudo. Quando outrora andávamos no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação, não tínhamos forças ou iniciativa própria para vir para Deus, foi Ele que nos buscou. Ele nos tirou de um lugar escuro e colocou debaixo da luz, da sua luz. A partir desse momento, também conhecido como regeneração, novo nascimento, nós já temos consciência de como andar, para onde ir, de que forma andar. E a forma e o motivo aqui é andar em gratidão a Deus, é seguir o caminho da justiça, andar nas veredas da retidão, adorando, louvando, agradecendo a Ele por tudo, porque agora temos luz e somos iluminados agora. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a partir desse momento, o crente, o homem que foi iluminado, o homem ou a mulher, ele fica inexcusável. Ele não vai ter desculpa de se ele vier fracassar por conta própria, colocar a culpa a Deus, porque ele está iluminado. Deus, ele dispensa a graça necessária para esta caminhada de fé. Agora, é preciso valorizar e entender que a nossa vida, além de esta vida aqui, cheia do Espírito Santo, orientada pela verdade, né, para ser testemunha, para servir o próximo, a nossa morada é eterna. E ali não haverá mais tropeço, queda, dor, morte, lá não haverá mais. Então precisamos conservar essa esperança. O texto de Paulo, o texto escatológico que nós sempre citamos, diz o seguinte: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E como é que nós podemos nos purificar? Há um texto que parece no capítulo 3 de Atos, que nós lavamos as nossas vestes invocando o nome do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor em verdade, em espírito, né, reconhecendo a sua benignidade, a sua bondade, bem como sua justiça, confessamos nossos pecados, é assim que nós vamos caminhando, né, nos purificando, nos santificando. A santificação não é uma coisa externa, ela surge de dentro para fora, ela extravasa de dentro para fora. Como diz o texto de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é nisso que vamos sendo cada vez mais iluminado, esclarecido, porque já estamos na luz da verdade. E aí eu coloco novamente o texto já citado anteriormente, o texto de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento que vamos tendo de Deus ao longo de nossa vida, temos sempre algo a aprender. E por fim, a vida eterna, que também será uma vida de conhecimento. E aqui eu vou dar minha opinião. Eu tenho certeza que na eternidade com Deus, nós não teremos uma vida estática, uma vida paralisada. É uma vida de discipulado, ela continuará pelos séculos dos séculos. Haverá coisas maravilhosas a ser aprendida, além do conhecimento do próprio Cristo, cara a cara, Deus, o Espírito Santo, as maravilhas do universo. Nós temos toda essa infinitude a ser conhecida por um discipulado que vamos passar a conhecer, a tomar posse quando estivermos nessa dimensão superior. Portanto, a luz nos leva a isso. Não vamos imaginar a vida eterna como uma coisa estática, lá paralisada, sem razão. Imagine, se fosse isso, não valeria a pena lutar pela vida eterna. Alguém fala aqui, até de forma irônica: não, a vida aqui é boa porque eu tomo Coca-Cola gelada e etc e tal, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, o que Deus tem preparado para os que o amam, não subiu ao coração de homem algum. Vamos sempre lembrar disso e estar nos santificando, nos purificando, nos preparando, sendo submisso, sendo grato a Deus a cada dia, para que a nossa vida também tenha fruto, produza fruto, beneficiando o próximo que está próximo de nós, etc., e glorificando a Deus sobre tudo. No item 3.2, intitula-se Aquele que dá força. Quem não conhece o capítulo, o último versículo do capítulo 40 de Isaías, muito
muito pregado por nós mesmos, muitas vezes pregamos ele com tanta eloquência, né? Mas na hora que vem as tribulações a gente esquece desse texto sagrado, né? O Deus que dá força, aquele que dá força, diz aqui o texto: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam. Mas é os que esperam no Senhor. Tem um condicional aqui. Não é alguém que deixa a sua vida ao acaso, ao bel prazer. É aqueles que esperam no Senhor. E aqueles que têm essa esperança purifica-se a si mesmo. Reconhecemos sempre que somos dependentes de Deus, da sua graça, do sacrifício vicário de Jesus. Não é usar Deus como objeto, mas é nos submeter a Ele e a sua palavra. É um Deus que tem objetivo, um projeto que Ele tem cumprido ao longo do século, tem trabalhado para cumprir o seu projeto, para salvar o ser humano e introduzi-lo na eternidade para viver com Ele para sempre. Então, aquele que dá força. E finalmente, finalizando esta lição de número 10, o item 3.3 intitula-se A Pedra Angular. A pedra angular, quer dizer, a principal pedra que une duas paredes, é um alicerce, né? O salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. A pedra de esquina ou a pedra angular é aquela que une duas paredes e um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate e a pedra-chave. Esta pedra, em toda a Escritura, ela está apresentada como Jesus. Jesus é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. E aqui fala do povo judeu, né, como nação, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então isso é um privilégio glorioso que nós temos alcançado, a capacidade de crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E em função disso, andar todos os dias da nossa vida sempre rendendo graça ao Senhor, sempre graça ao seu nome, porque Ele veio para um povo, o povo da promessa, o povo, os descendentes de Abraão, mas eles, por orgulho, por soberba, não conseguiram ver na pessoa bendita de Jesus o seu Messias prometido. Rejeitaram-o como nação. Mas esta palavra foi estendida a todos os gentios, dos quais nós somos também parte, como brasileiro, como cristãos brasileiros e como cristãos japoneses de outra nacionalidade. Temos alcançado esta graça individual de poder crer nesse Deus e ter uma esperança de vida eterna. E aqui eu encerro esta lição de número 10. Agradeço a todos que dispensaram a sua atenção, né? Estamos aí à disposição para aqueles que quiserem fazer pergunta. Nós ficamos por aqui e aguardamos para a próxima lição de número 11. Já estamos chegando ao término desse trimestre. Nós temos, além dessa lição 10, temos mais 3 lições, e que ela seja bem aproveitada e aplicada em nossas vidas para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.